não mais jogador de futebol, médico, professora ou astronauta. Surpreendendo o total de 0 pessoas, uma pesquisa revelou que 75% dos jovens brasileiros querem ser influenciadores digitais. E de acordo com as informações divulgadas, o sonho de uma vida como influencer acontece principalmente por 2 motivos. Para alcançar a relevância social, inspirando pessoas, o que a gente pode entender como fama, e também para enriquecer. É isso. Eu sou a Mivic. E eu sou Samuel Strazer. E no programa de hoje a gente vai falar sobre ser influencer, pode ser? Pode ser. Oi, gente, tá começando o Pode Ser e no programa de hoje a gente vai falar sobre uma profissão diferente que tem surgido por aí. A gente já trouxe um pouco desse assunto em outros temas, só que hoje a gente vai falar especificamente sobre influenciadores. Influenciadores digitais. A gente teve Pode Ser sobre desinfluência. Exato, né? O contrário. Que é o contrário, né? É a fuga da influência digital, mas é mais para um lado consumista. Agora a gente vai pro lado da profissão, porque é profissão já, né, Vicky? Não, na verdade é a profissão do momento, né? Todo mundo quer ser influencer e quem não quer ser influencer, na verdade quem já tem uma profissão tá precisando ser influencer para conseguir, né, sobreviver no mundo digital, né? A gente não pode viver sem as redes sociais no mercado de trabalho, né? É muito difícil. Na nossa profissão, por exemplo, que é comunicação, você já, quando vai passar num processo seletivo, você sempre pensa, nossa, vão olhar para as minhas redes sociais, o que eu estou passando, o que estão pensando de mim. Aí tem o próprio LinkedIn, que é uma rede social específica para o mercado de trabalho. Aí você pensa, tem que produzir também conteúdo para isso. Só que a gente não é necessariamente influenciador digital, mas a gente precisa agir como se fosse, né? Minimamente ali, influenciadores digitais das pessoas próximas, entre aspas, né? Nas nossas redes sociais, mesmo se você for amador, você precisa ter um certo nível de profissionalismo. Exatamente, tá todo mundo aí quase com 2 profissões, né? Tendo que manter 2 profissões. Além de ser dentista, médico, jardineiro, tem que ter também ali a rede social para ser um influenciador. E Vicky, antes da gente mergulhar no tema, qual influenciador já te influenciou? Nossa, muitos, né? Com certeza, muitos já me influenciaram. Eu gosto muito de ler, então eu sigo algumas pessoas que fazem resenhas de livros, então com certeza antes de comprar um livro, a chance de eu ter visto algum influencer falando sobre esse livro é de 90%. Nossa, eu também. Eu faço isso muito com série, com filme, antes de, sei lá, vou assistir uma série, que é um tempão para você assistir uma temporada inteira e tal. Antes dá um review ali, né? Dá uma olhada nos reviews sem spoiler, para ver se vale a pena você empenhar todo aquele tempo. E é estranho porque às vezes você tem uma experiência diferente do cara, né? Que fez aquele review e tal. Eu já assisti um monte de review, por exemplo, da série do Senhor dos Anéis que tá saindo aí, e a galera metendo pau. E aí eu falei, não, mas eu sou muito fã, eu vou assistir mesmo assim. E eu gostei pra caramba. Tá vendo só? Não pode deixar se influenciar totalmente. Enfim, então, além disso, né, eu acho que a gente passou a nossa faixa de idade, mais ou menos, a galera que tá por volta aí, batendo nos 30 anos, cresceu, era adolescente no boom do YouTube, né? Então, acho que a gente pegou essa transformação do influenciador digital em profissional, né, de internet mesmo, como uma profissão. Então, sei lá, pessoas como o Whindersson Nunes, como o Felipe Neto, o PC Siqueira, né, na época, o Cauê Moura, são pessoas que começaram a se destacar demais no YouTube e viver disso. Outros nichos também, a Bianca Boca Rosa também desde esses primórdios, né, do YouTube, a gente pegou essa transição, mas a gente já estava escolhendo a nossa carreira nessa época. Agora,
as gerações que estão vindo depois da gente, quando elas eram criança, quando perguntavam para elas o que elas queriam ser quando crescer, elas já tinham a possibilidade de responder influencer. Então, acho que a gente tem ainda mais objeção com essa profissão nova. Agora, essa galerinha que tá chegando aí, não, todo mundo quer ser influencer. Né, todo mundo teve que vir de algum lugar, né, estava fazendo uma outra coisa e foi pra internet, né, eles não, eles já estão vendo isso ali com naturalidade e a gente sabe o quanto, né, as crianças e os jovens usam, né, os celulares, estão nas redes sociais, então para eles o maior contato é com as redes sociais, né, mais do que jogador X, bailarina Y, astronauta W, é o influenciador que está ali com eles o dia inteiro e acompanhando, às vezes mais do que a mãe e o pai, né? Às vezes a criança passa mais tempo, infelizmente, exatamente, com o influencer do que com a própria família ou com os amigos. Então, é mais natural que eles escolham esse caminho. Não que não seja um problema, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é completamente natural. E só pra gente falar aqui pra vocês, né, trazer os dados direitinho então, dessa pesquisa que a gente citou no começo do programa, 75% dos jovens brasileiros, eles sonham em virar influenciadores. E essa pesquisa, então, ela foi feita no ano de 2022, provavelmente esse número já tem aumentado, né, depois da pandemia e tudo mais, mas essa pesquisa, ela foi realizada já depois, assim, da pandemia, né, em 2022, uma startup, né, vou citar aqui as siglas, é INFLR, para quem queira procurar. E os resultados, então, são esses, né? 75% dos entrevistados sonham em ser influenciadores digitais. E tem mais, 75% deles, né, querem ser influenciadores para ter uma voz relevante na sociedade, né, inspirar outras pessoas. Mas 64% desses jovens querem ser por conta do interesse financeiro. E uma coisa interessante, Vicky, é que, assim, eu acho que esse lance da fama sempre atraiu as pessoas e foi sonho da galera. Tipo, o pessoal antigamente queria ser jogador de futebol. E por quê? Primeiro porque jogar bola é legal, né? A gente tá no país do futebol, então a maioria da galera cresce jogando bola. Mas os jogadores de futebol ganham muito dinheiro, né? Queriam ser cantor, né? Quantos astros mirins a gente não teve ao longo das décadas? Sempre teve, né? E isso sempre brilhou os olhos, né? De você ser famoso e ganhar muito dinheiro. Sempre foi algo que esteve no imaginário coletivo, vamos dizer assim. Mas hoje em dia, o que mudou, né? Antigamente, para você ser uma celebridade, você precisava de uma grande companhia por trás de você. Hoje em dia, você pode ser o influencer da sua casa, né? Entre muitas e muitas aspas, é só ligar uma câmera, começar a gravar e pronto, acabou. Entre muitas aspas. Mas é algo que está mais acessível, né? A fama, de uma certa forma. E assim, os influenciadores digitais, eles realmente têm uma vida, entre muitas aspas novamente, que é incrível a vida deles, porque eles parece ser, né? Eles vendem na internet que eles viajam muito, que eles sempre têm tudo, que as marcas mandam tudo para eles, parece que eles não precisam comprar nada, não precisa comprar nem comida para casa deles, porque as marcas vão mandando lá as coisas só para eles divulgarem, né? O que não é 100% verdade, mas que realmente acontece, né? Só que assim, só para a gente ter uma noção, né? Tem um outro site que fez um levantamento aí de alguns influenciadores, né, os influenciadores mais relevantes, né, vamos dizer assim, que são focados aí na internet em produção de conteúdo. E em primeiro lugar está o Whindersson aqui, nesse site, que é o Melhor Investimento. E ele tem uma fortuna estimada de 300 milhões de reais. Então, assim, olha, é muito dinheiro, entendeu? E ele sempre produziu conteúdo para a internet. Então, acho que isso cativa muito a criançada, né? Vou ter tudo e vou ser famoso.
Exatamente. O que surgiu também junto com os influencers foi o marketing de influência, né? Então, se antes nem existia, antes não existia YouTube, não existia redes sociais. Então, as pessoas não sabiam exatamente como essas plataformas poderiam ser usadas. Então, a partir do momento que as pessoas começaram a ir para as redes sociais, começaram a usar essas plataformas e as marcas, as empresas começaram a perceber que as pessoas estavam passando cada vez mais tempo, acompanhando essas pessoas, esses influencers, as marcas, obviamente, empresas começaram a pensar, então o que acontece? Será se a gente mandar um produto para essa pessoa, falar para ela testar, falar para ela dizer o que ela achou? A gente tem essa experiência, no boca a boca, por exemplo, eu gostei muito da comida de um restaurante X. Aí você chega e fala, comenta com os amigos, comenta com a família, nossa, o pastel de tal lugar é muito bom. Agora imagina uma pessoa que tem milhares e milhares de influenciadores e que você sente ali como se fosse seu amigo, que tem gosto parecido com você, divulgando, esse mesmo pastel, para milhares de pessoas. Então, por isso, os influenciadores, eles também estão, ligados a tanto dinheiro, Existe todo um marketing, toda uma indústria que ronda, essas pessoas. E a gente vai fazer um rápido intervalo, mas fica por aí porque a gente volta para continuar esse assunto. É isso aí, galera, de volta com Pode Ser. E vi que ainda nessa vibe do marketing de influência, a gente tem algumas categorias de influenciadores, porque hoje em dia tem os mega influenciadores, Eu tenho o exemplo do Whindersson aí, que tem mais de 50 milhões de seguidores, nas redes sociais. Mas a gente também tem os influenciadores menores e tem mercado para cada um deles, tipos de produtos para cada um deles. Então, um exemplo, antigamente tinha a novela das 9, aí você pegava lá uma marca, contratava o protagonista, o ator que fazia o protagonista da novela para fazer o comercial, Esse seria o Whindersson Nunes. Mas, ao mesmo tempo, na TV local, tem lá o apresentador de um programa tal, que vai fazer uma propaganda da loja da cidade mesmo. Então, assim, existem essas categorias também no mundo dos influenciadores. E aí eu vou pegar aqui os números que categorizam um pouco esses influenciadores. A gente tem o nano-influenciadores, os nano-influenciadores que tem até 10 mil seguidores. Tem os micro-influenciadores, que aí é de 10 mil até 100 mil seguidores. Tem os macro-influenciadores, de 100 mil a 1 milhão de seguidores. E o mega influenciadores, que tem mais de 1 milhão de seguidores, E aí, os preços que vão se pagar para cada um desses tipos de influenciadores, eles variam, Uma propaganda lá para um vídeo do Whindersson Nunes e dele falar de alguma marca é muito caro. Agora, um nano influenciador, às vezes, só mandar o produto para ele já vai pagar o serviço dele. E isso, às vezes, é muito interessante para comércio local mesmo, Sim. Igual você falou, Samu. Por exemplo, uma pastelaria local, uma pastelaria da cidade, não vai ter dinheiro, provavelmente, para pagar o Whindersson para vir até a pastelaria experimentar o pastel e fazer propaganda, Gente, vai para São José comer esse pastel. Não é isso. E daí, essa pastelaria também não vai ter como atender os 200 milhões de brasileiros que vão ir até ela depois da propaganda do Whindersson. Falou. Exatamente. Então faz muito mais sentido contratar, um nano influenciador que tem ali 5 mil seguidores, 10 mil seguidores e é conhecido na cidade e vai divulgar a pastelaria para o público-alvo, que é a cidade. Então, todo o marketing tá aí. E tem alguns perfis que não são nem de pessoas mais, Vicky. Tem muito assim, onde ir em São Paulo, sei lá. E onde comer em tal lugar. E aí, o Instagram, o perfil é focado nisso. Exatamente. Em divulgar, porque as pessoas querem indicações das coisas, A gente quer saber, nossa, eu vou para a cidade tal, mas qual é o melhor lugar para comer lá? Qual que é o melhor lugar barato para comer?
qual que é o melhor, a melhor pousada daquela cidade. Então, a gente precisa dessas indicações. Inclusive, a gente já trouxe aqui no Pode Ser que o TikTok tá, assim, no top 5 plataformas de busca de notícia. Então, as pessoas, elas não entram lá num jornal com uma redação de 50 jornalistas pós-graduados. Elas digitam no TikTok a notícia que elas querem saber ou informações sobre o produto que elas querem comprar direto na plataforma. Né? Então, assim, as pessoas querem ser influenciadas e aí quem é especialista em mídias digitais se aproveita disso também. E tão certo, não tá errado de fazer isso. Né? Exatamente. Num certo nível. Exatamente. E daí a gente tem que problematizar, né, essa questão, né, gente? Como sempre, a gente precisa trazer um olhar crítico para isso também. Então 75% dos jovens brasileiros querem ser influencer. Imagina se 75% dos jovens brasileiros realmente virarem influencer, né? Como é que fica? Ficam os postos de saúde, as salas de aula, né? Não vai ter nem jogador de futebol mais, Nossa, né? Não vai ter nada. Já era o sonho do Hexa. Vai ter gente falando, mas sobre quais produtos, quais alimentos. Não vai ter gente suficiente para produzir, né? Não vai ter gente no mundo real para... Não vai ter mão de obra para fazer, né, o negócio. De tanto influencer. E daí a gente entra uma das questões que os especialistas apontam, é que existe um mito, né, ao redor da profissão influencer, que é essa questão de que ser influenciador é ter uma vida fácil, é levar uma vida fácil e é conseguir as coisas de um jeito fácil. Então pensa assim, para ser médico precisa estudar muito, para ser jornalista precisa estudar muito, para ser veterinário, cozinheiro, enfim, professor, professora, precisa estudar muito. E tem-se esse mito de que para ser influenciador você não precisa, né, estudar, não precisa ter diploma. É literalmente você ligar, né, ali a câmera e gravar o que você quiser. Mas isso é muito equivocado. Os especialistas falam que essa é uma concepção extremamente equivocada. E vai muito de encontro ao, por exemplo, ser jogador de futebol. Não, vou ser jogador de futebol porque eu vou ficar rico e não sei o quê. Só que, gente, quantos, né, meninos e meninas conseguem ser um jogador profissional de destaque, que vai ter patrocínio, que vai ter um salário? São pouquíssimos. Então, esse caminho é um caminho muito acirrado. É preciso muito esforço. Então, sim, também precisa se esforçar para ser um influenciador digital. É lógico, existem pessoas que parecem conseguir as coisas mais facilmente, né? Parecem ter um dom natural. O próprio Whindersson Nunes, né? Ele foi uma pessoa que ele conseguiu um público literalmente ligando uma câmera. Só que se a gente para ver até os bastidores dele, ele precisou ficar ali uns anos tentando, não foi? Caramba, ele conta muito isso, né? Nos primeiros vídeos dele, ele falava de como foi, né? Ele queria trabalhar com isso, só que para ele conseguir, ele tinha que conseguir um emprego para conseguir comprar uma câmera. Ele mudou da cidade dele para arrumar um emprego em outro lugar, morava numa kitnetzinha até conseguir comprar o equipamento que ele precisava. Aí começou a gravar, só que não deu certo de primeira. Parece que ele ficou tipo 1 ano gravando vídeo e postando sem o negócio virar. E ele continuou trabalhando em outras coisas. Acho que ele tipo foi garçom, alguma coisa assim. E aí ele foi aprimorando o roteiro e tudo mais, porque assim, o cara faz graça na internet, mas aquilo ali é um texto, mesmo que não seja um texto que ele escreveu de cabo a rabo, tem uma roteirização, ele pensou naquilo, ele testou aquelas piadas, então ele fez toda essa parte até os vídeos dele começarem a dar engajamento, só que não foi nem isso que fez ele se estabelecer no começo, né, financeiramente. Ele começou a ganhar um dinheirinho na internet e ter fama, aí ele começou a fazer show de stand-up. Então, assim, a maior renda dele no começo ali, da vida de influenciador, era com os teatros, né? Com essas apresentações. Aí depois ele virou o que ele é hoje, o maior influencer digital do Brasil, vamos colocar assim, né? Tem outras pessoas que são gigantes também, tipo o Neymar, tem mais de 50 milhões de seguidores, a Anitta.
Só que eles são profissionais de outras áreas, né? O Whindersson, ele é influenciador digital e só, entre aspas, né? A gente tem pessoas que são famosas e estão nas redes sociais, isso, né? E, lógico, podem acabar influenciando as pessoas. Mas a profissão influencer mesmo seria outra coisa, né? Seria outra coisa, e o Whindersson vive disso. E tanto isso que você falou é verdade, Vicky, de que não é fácil, no sentido de labuta mesmo, no sentido de trabalhar com isso não é simples, né? Não é fácil, e também mentalmente a vida do influencer digital, ela não é essas mil maravilhas que a galera fala, né? Porque é uma vida cheia de pressão, é uma vida cheia de julgamentos, mentalmente é muito difícil. Alguns conseguem lidar com isso de uma forma mais tranquila, e outras pessoas acabam tendo problemas com essa pressão toda. O próprio Whindersson é um exemplo disso. Em fevereiro desse ano, ele se internou, né, entre aspas, ele buscou ajuda psicológica e está numa casa, né, numa clínica, não de reabilitação, porque não é problema com drogas, né? Mas ele está numa clínica psiquiátrica mesmo, né? Uma questão psicológica. E ele já tinha relatado várias vezes que ele passou por vários momentos de depressão. E isso foi tão forte de novo que ele teve que procurar esse tipo de ajuda. Né? E o cara, ele tem tudo, né? E ele relata que uma das coisas era que é isso. Ele tem muito dinheiro. Aí, sei lá, uma das coisas que ele relata é que a galera ia pedindo muita gente ajuda. Pede ajuda. E aí ele, mas qual que é o crivo? Eu não consigo nem escolher, nem ver se a pessoa está falando verdade, né? Para eu pegar e ajudar essa pessoa. Então, assim, é uma profissão que vem com ônus e bônus igual qualquer outra. Pois é, a gente tem outro exemplo muito legal assim, de citar, um exemplo complicado também, que é o caso da Jujut, né, da Júlia, que também foi uma grande influencer. Ela também veio aí nessa, talvez um pouco depois dessa galera, né, um pouco depois de Whindersson, Felipe Neto, mas ela também estava ali, né, nos anos 2020, né, no ápice, e ela saiu das redes sociais, ela decidiu sair e foi muito por isso. Ela disse que ela não tinha mais o que falar. E ela falou, né, que quando ela achou justo que se ela não tinha mais o que falar, o certo seria não falar nada. Então ela literalmente saiu de todas as redes sociais e escolheu se privar mesmo. Então, assim, a gente vê o quanto muita fama, muito dinheiro, muito acesso a tudo, bagunça com a cabeça dessas pessoas, né, que justamente costumam ser pessoas que sempre tinham algo a falar, sempre tinham algo a dizer, sempre tinham uma opinião, e literalmente quando elas se veem ali sem saber como influenciar as outras pessoas, né, a gente realmente vê um ponto de alerta nessa profissão. E a gente vai para o nosso último intervalo, mas a gente volta já já. De volta com o Pode Ser, e a gente estava falando, né, então, de grandes influenciadores que a gente tem e teve, né, aqui no Brasil. Citamos o Whindersson, citamos a Jujut. Inclusive, eu quero só deixar aqui de sugestão para vocês o podcast De Saída, que ficou foi muito falado, né, entre o final do ano passado e esse ano, porque eles foram atrás da Juju, inclusive, entrevistaram ela, porque ela literalmente estava sumida, né, de todas as redes sociais. Conversaram, né, porque ela saiu das redes e ela, enfim, falou sobre tudo isso, sobre passar muito tempo na tela e perder o contato com as pessoas, e justamente por isso não saber mais comunicar com pessoas e não ter mais assunto para conversa. Então, olha como, né, esse assunto ele realmente rende. E um termo que surgiu, que eu achei muito legal durante esse podcast, foi o termo blogueirização da vida. Então, que é justamente essa questão de todos nós, assim, ao invés de sermos pessoas compartilhando memórias, momentos ali nas nossas redes sociais, a gente praticamente está sendo obrigado
a se tornar blogueiros, né, das nossas vidas. Então, tudo que a gente posta tem que ser meio vendido. Se a gente tem uma profissão, a gente tem que se vender nas redes sociais. Então, eu achei esse termo muito interessante para a gente manter ele em mente. E só um outro dado aqui importante: o Brasil é líder mundial em número de influenciadores digitais, gente. Segundo a pesquisa da Nielsen, o Brasil ocupa a liderança mundial em número de influenciadores digitais no Instagram. Na plataforma existem mais de 10,5 milhões de influenciadores, com aproximadamente 1.000 seguidores cada. Além disso, cerca de 500 mil criadores de conteúdo possuem perfis com mais de 10 mil seguidores. Então, a gente tem aí esses nano-influenciadores, né? É basicamente, né, não sei, 10% da população, quase isso, gente. Acho que é mais ou menos isso. 5% da população. Então, assim, é muita gente, tá? Todo mundo quase virando influenciador. E quem que a gente vai influenciar, né? Influenciar o quê? Se todo mundo é influenciador. Né? Será que a gente mesmo está entendido das coisas para influenciar outra pessoa? Então, e a gente já problematizou essa questão, pode ser de desinfluência, mas é um mercado que ele está a todo vapor e ele deve crescer ainda mais. Tem uma pesquisa, um relatório do banco Goldman Sachs, né? SACHS, não sei a pronúncia correta, mas essa estimativa dele aponta que até 2027 esse mercado dos influenciadores digitais deve movimentar 480 bilhões de dólares. Então, assim, é um mercado gigantesco que está em expansão e deve render muito mais dinheiro ainda, porque os influenciadores, eles influenciam, aí eles criam as próprias marcas, e aí eles vendem cada vez mais. Então, assim, é uma bola de neve, né? E assim, só para a gente também colocar a questão legislativa de tudo isso, Vicky, tem... no Brasil, a profissão influenciador digital ainda não é regulamentada, né? Não é uma profissão que o Ministério do Trabalho já enquadrou. Reconhece, né? Uhum. Todo influenciador digital, na verdade, ele é uma empresa, né? Ele é um CNPJ e tal. Mas tem um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados que está querendo regulamentar aí a profissão de criador de conteúdo digital. Então, a gente deve acompanhar aí nos próximos anos esse debate ainda, que é muito difícil, né? Porque cada influenciador influencia um nicho de pessoas, trabalha de uma maneira, então é meio difícil categorizar isso. É isso, mas também é um assunto importante, né? Bom saber que esse assunto está sendo discutido. Está em debate. E galera, o Pode Ser de hoje fica por aqui. Muito obrigado por você acompanhar a gente. A gente, de certa forma, tá te influenciando, né? Mas eu espero que a gente esteja passando conhecimento. A gente está informando. A gente está informando, é diferente. Mas compartilhe com seus amigos aí também o conhecimento que você adquiriu no Pode Ser de hoje. E a gente se vê aqui na semana que vem. É isso, Até gente. mais. Tchau, tchau.